Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de Gakai e sejam muito bem-vindas ao Koala Vazio. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos últimos vídeos aí do canal, mas é algo que eu quero trazer um pouco mais pra cá, é uma mudança que eu quero fazer pra esse meu conteúdo, então espero que vocês gostem. Já vou avisando que esse vídeo contém diversos spoilers sobre a trama do episódio, porque é um resumo. Então, se você não quer spoiler, vai lá assistir. Mas eu imagino que se você esteja aqui, você já sabe disso e ou já viu ou não se importa. E por fim, eu queria comentar que esse vídeo deixa de lado muitos detalhes sobre a história do episódio, alguns detalhes mais específicos que eu achei que não caberiam trazer pra cá, não foram necessários. Então aqui a gente só vai ter um resumão da história geral do episódio, que na minha concepção já é o suficiente pra você assistir o episódio 2, que vai sair aí nesse sábado, dia 1º de novembro. Dito isso, bora pro vídeo. Essa temporada começa um pouco diferente de todas as outras, porque a gente começa com o mestre pedindo pros players escolherem os personagens com quem eles vão jogar durante a temporada. Logo, diferente das outras temporadas, dessa vez os players não fizeram os próprios personagens e vão pegar personagens prontos. E esses personagens prontos são os killers que apareceram em Natal Macabro. A gente tem toda uma dinâmica extremamente interessante sobre escolher esses personagens, e no fim, os personagens foram a Bagi com a Jai, o Abelha com o Dalmo, o Cereal com o Aguiar, a Beamon com a Kemi, e daqui a pouco eu falo mais sobre o Calígrafo. Depois que essas escolhas foram feitas... Vermelho. Vocês todos escutam batidas abafadas. O batimento do seu próprio coração, frenético, acelerado, o sangue correndo pelas suas veias. Ele parece direcionado, como se ele quisesse escapar do seu corpo e ir para algum outro lugar. Tudo é vermelho. As batidas continuam, impulsos. As batidas não são só de dentro, mas de fora também. O coração de vocês parece sincronizado com alguma outra batida na sua frente. A primeira coisa que vocês conseguem enxergar é uma espécie de caixão acorrentado. Batidas vindo de dentro, acompanhando o coração de vocês. Vocês não veem uns aos outros. Não existe nada além do tom carmesim que engole tudo e esse receptáculo de metal pulsando. Os movimentos dos corpos de vocês são pesados, como se vocês não estivessem controlando os próprios músculos, mas empurrando eles por dentro, como prisioneiros da carne. Mas ir em direção a esse caixão parece ser a coisa certa. É a única coisa que vocês conseguem fazer. Vocês levantam o braço pesado para frente, prestes a tocar no caixão, mas uma voz abafada vibra dentro da cabeça de vocês. Não abra. De alguma forma, não é mais possível se mover ou sentir. Vermelho é tudo que vocês conseguem enxergar de novo. E o caixão desapareceu. O corpo dormente de vocês mergulha na imensidão escarlate. Passando dessa visão louca, a gente vê o Aguiar acordando na delegacia de polícia no norte do Paraná, sem entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Ele não tem nenhuma memória, não sabe o que tá fazendo ali, não sabe nem o próprio nome. Ele explora um pouquinho o escritório dele na delegacia e não encontra nenhuma informação muito relevante, além de que ele era um delegado aparentemente muito bom no que fazia, já que ele recebeu um prêmio, e alguns e-mails trocados com outras pessoas que ele não reconhece o nome, mas a gente sabe que são os outros personagens desse RPG. Logo depois de descobrir isso, a Cleo, assistente do Aguiar, entra na sala dizendo que eles precisam ir urgentemente para São Paulo porque a delegada de São Paulo chamou eles. Eles não sabem muito bem o motivo, mas partem em viagem para lá na caminhonete do Aguiar. Esse segmento acaba e a gente vai pro Dalmo, que acorda no escritório dele no próprio apartamento, também completamente desentendido dos seus arredores do que tá acontecendo. Explorando um pouco esse escritório, o Dalmo encontra uma foto da família dele, contando ele, a esposa e a filha pequena. Depois disso, ele liga o computador e descobre um aplicativo que controla as luzes do quarto. Ativando uma opção específica, ele descobre uma salinha secreta atrás de uma pintura na parede, que leva ele pra uma masmorra dentro de casa. Que nojo, cara.
Enfim, de qualquer forma, lá dentro ele encontra algumas caveiras e uns ganchos pendurados no teto. Ele se corta com um desses ganchos e o sangue dele parece correr um pouquinho diferente. Ele parece desafiar um pouco a gravidade e seguir um caminho extremamente específico. Quando ele sai dessa masmorra, a esposa e a filha dele entram no escritório, eles têm uma conversa bem esquisita e a esposa diz que vai levar a filha para um tratamento. Aparentemente ela tem câncer. Logo quando as duas saem, o Damon recebe uma mensagem no celular dele com um endereço dizendo que é pra ele ir pra lá pra prestar o serviço de transporte. Ele fica um pouco na dúvida do que fazer, mas resolve seguir e ele leva o ônibus dele até a localização. Quando ele sai pra pegar o ônibus, é o momento que esse segmento acaba e a gente vai pra Kemi, que acorda no próprio apartamento, como todos os outros, extremamente desentendida, e sai pra explorar o local. Ela não encontra muita coisa, além de um cartaz dizendo que ela devia matar um cara e ela não matou, e um pequeno dispositivo de GPS que tá marcando uma localização. Daí ela quer entrar na despensa do apartamento, abre a porta do jeito errado, cai numa armadilha, se corta, e a gente descobre que com o sangue da Kemi tá acontecendo a mesma coisa que com o Dalmo. O sangue tá meio que desafiando a gravidade e indo pra um caminho específico. O segmento da Kemi acaba quando um cara bate agressivamente na porta dela. Disso, a gente vai pra Jai, que acorda num quarto de hotel, também, repetam comigo, completamente desentendida. Explora esse quarto de hotel e não encontra nada demais. Daí ela percebe que ela tá com um celular no bolso, pega o celular dela e encontra algumas mensagens com pessoas que ela não lembra quem são. Um funcionário do hotel então bate na porta dela e fala pra ela que é pra ela descer pra falar com o pai e que o transporte dela já tinha chegado. E é aqui que o segmento da Jai acaba e a gente finalmente vai falar sobre o Calígrafo. A gente vê o personagem do Calígrafo que por enquanto tá sendo nomeado de... Tá bom, então. E ele já tá acordado dessa vez. Tá acordado numa cela de prisão e desenhando um labirinto na parede. Na cela do outro lado da prisão, a gente vê o mendigo Jeremias, tentando puxar uns papos esquisitos ali, falando sobre uma ordem que ele foi resgatado, de uns caras tatuados e não sei o que lá. Nada demais acontece, e a gente acaba esse segmento por aqui também. Com todos esses personagens apresentados, a gente entra numa parte um pouquinho diferente do RPG, onde eles vão se encontrando. Então, voltando pro primeiro personagem que foi apresentado, a gente volta pro Aguiar, que acabou de chegar na delegacia de São Paulo junto com a Cleo, e eles vão pra descobrir o que tá acontecendo porque eles foram chamados ali. A gente descobre que o Aguiar foi chamado porque um cara tava no meio da rua, desenhando um símbolo estranho no chão, e esse cara tinha um cartãozinho do Aguiar no bolso. Se você ligou os pontos, você já entendeu. Esse cara era o Aguiar vai falar com o Louquinho, e quando eles se encontram... Vocês dois sentem um aperto no coração. As veias saltam ao redor do corpo de vocês. E a esclera dos olhos também é tomada por veias, ficando completamente vermelha. Parecendo um caso de conjuntivite. Todos os músculos do corpo de vocês se contraem para dentro. E você sente a garganta apertando. E incontrolavelmente vocês tossem uma quantidade considerável de sangue no chão. No piscar de olhos, quando vocês fecharam os olhos nessa tosse, vocês se viram naquela imensidão escarlate. E mais uma vez, vocês viram aquele caixão ainda batendo, ainda chamando. E como se isso não fosse estranho o suficiente, vocês veem o sangue de vocês dois no chão, rastejando e se encontrando, indo numa direção, seguindo o corredor para a saída. Eventualmente parando quando a quantidade de sangue acaba. Depois dessa visão bizarra, eles resolvem nomear o cara sem nome de Labirinto. Acho que pelos labirintos que ele desenha, né? Se pá. O Aguiar e o Labirinto conversam um pouquinho mais, então o delegado consegue tirar o Labirinto da cadeia. Eles vão pra caminhonete do Aguiar pra partir rumo, seguindo esse batimento incessante que tá na cabeça de todos eles. Um detalhe interessante é que nesse meio tempo a Cleo some, o que é extremamente conveniente pro Aguiar e pro Labirinto, mas depois eu tenho algo pra falar sobre ela. Depois que o Aguiar e o Labirinto saem pra seguir esse sentimento deles, a gente vê a Kemi sendo cobrada pelo Augustinho Carrara Paranormal. Que porra é essa? Aparentemente, ela pegou o pagamento de uma missão, mas ela não matou o cara que ela devia matar. Que é o cara que eu comentei antes, não sei se vocês lembram. E de acordo com esse brother esquisitíssimo... Eu paguei você pra matar ele, não se juntar a ele, sua piranha!
Eu sei que você tá aqui dentro. Nesse momento, a Kemi tá escondida, então o cara vai procurar ela, acaba abrindo a máquina de lavar roupa, que também tinha uma armadilha, cai pra trás. A Kemi se aproveita desse momento pra matar o cara, então ela segue rumo pro ponto do GPS, que eu também tinha falado antes. Depois que ela sai pra seguir esse GPS, a gente vai pra ver a Jai saindo do hotel e se encontrando com o motorista dela, que por fim era o Dalmo com o seu ônibus. Quando eles se encontram, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Aguiar e o Labirinto. Eles estranham um pouco essa parada, um pouco não, né, pra caralho, eles acabaram de cuspir sangue pra porra. Eles não têm um endereço pré-determinado pra ir, mas a Jai vai cortando o dedinho dela pra sangrar e eles seguirem o caminho do sangue. Daí, a gente vê o Aguiar e o Labirinto chegando no ponto indicado pelos batimentos, onde eles ficam mais fortes, que no caso é um galpão que parece estar abandonado. Eles ficam um tempinho batendo papo, até que o Dalmo e a Jai também chegam, e eles têm uma troca sobre estar ali pelo mesmo motivo: sangue. Logo depois, a Kemi chega, e quando todos eles se olham, eles sentem que o impulso é inegável. Os batimentos cardíacos de todos vocês parecem conectados. Todos os músculos dos seus corpos parecem pulsar, sincronizados. As pontas dos dedos de vocês tremem em união. Vocês vieram ao lugar certo. eles se apresentam, conversam mais um pouquinho e resolvem entrar no galpão. Tem 5 estruturas bizarras que se assemelham a caixões em cima de um grande símbolo desenhado. Tem uma névoa, uma neblina nesse ambiente que não parece natural. Vocês conseguem reconhecer. Vocês foram chamados até aqui. Alguém tá ali dentro. Pertinho da porta do galpão, eles encontram uma caixa de metal com todos os itens dos personagens. Depois de pensar um pouquinho, o Labirinto resolve se aproximar do símbolo que estava no chão para desenhar um labirinto no símbolo do chão. Só que as coisas não saem como planejado e de forma quase que inconsciente, ele abre um dos caixões, que revela uma mistura de carne, uma massa vermelha escura, um monte de órgãos bagunçados, como se estivessem grudados nos interiores dessas portas. Desmontam no chão. Era como se esse caixão tivesse guardando os componentes de um corpo que ainda estava sendo montado. E agora os membros estão num estado gelatinoso e bagunçado, ainda sem forma, que foi interrompido. Essa massa nojenta e asquerosa cai na sua frente. E o seu corpo inteiro, que antes te arrastava na direção desse caixão, agora parece repelido por ele, enojado. Sente um arrepio terrível atravessando a sua espinha. Uma vibração. O pulsar de um coração. Você ainda consegue sentir. Você percebe essa massa nojenta reagindo a essas batidas. Como se sincronizada com o seu coração. Sincronizado com você. Os pedaços que caíram começam a meio que desesperadamente tentar se agarrar uns aos outros, tentando alcançar de alguma forma que nunca vai existir. E aí você escuta um som perturbador, uma voz distorcida, um grito desumano de agonia gerado dessa massa, gerado por essas cordas vocais que não foram nem finalizadas ainda, escapando de dentro dessa coisa asquerosa na sua frente, que espasma, subindo com um tom vermelho vibrante. A criatura se levanta em pulso, encerrando numa metade incompleta de uma cabeça, um quase ser, uma amálgama de memórias e carne, ainda sem vida, sem consciência e sem alma. Um ser anulado. O grupo luta com essa criatura e depois de um certo perrengue ali no meio, eles conseguem derrotar ela. Eu vou no ódio, tá ligado? Eu vou no ódio
E aí eu pego a criatura com toda a minha força, tá ligado? E aí eu esmago ela e pego ela com a minha manopla. E aí vou, tipo, como se eu estivesse rasgando uma camisa mesmo. Aham. E aí eu... Vocês veem ele rasgando essa coisa completamente no meio. Aí Ele eu é olho, desmontado na frente de vocês, sim. aí eu olho assim e falo assim... Ah, é? No momento que o corpo da criatura cai no chão, a gente descobre que a Agatha e o Aaron estavam no fundo do galpão presenciando toda essa luta. Então a Agatha elogia a luta deles e avisa que... Eu sinto muito. Eu achei que vocês iam demorar mais pra chegar aqui. Eu sinto muito. Muito mesmo. Infelizmente, um de vocês 5 acabou de morrer. E é aqui que esse episódio acaba. Depois do fim do episódio, a gente tem outra dinâmica nova dessa temporada, por conta dos personagens não saberem de nada sobre si mesmo. Então, quase todo fim de episódio, a gente vai ter a entrega de umas cartas com lembranças desses personagens, que os players só podem comentar na próxima sessão. Um detalhe interessante que eu falei que eu ia comentar depois, vou comentar agora, é que no fim dos créditos desse episódio, a gente vê a Cleo parada na esquina do galpão, que todo mundo tá. Agora só nos resta descobrir o que essa mulher tem a ver com tudo. Agora, dando um pouquinho das minhas opiniões, eu achei interessante o jeito que esse episódio funciona, que é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver de Ordem, contando o ponto de vista de cada um dos personagens separados e demorando um tempo até eles se encontrarem. O que a gente vê normalmente é a equipe inteira já se encontrando de cara, ou com pouquíssimos minutos ali pra dentro do episódio. Dessa vez a gente demorou um pouquinho mais, quase até o fim do episódio, pra equipe inteira se reunir. Eu achei extremamente legal ver os players interpretando personagens que a gente já conhecia, só que não eram marcados. Então, a Gabi como Jai, ou X, o Cereal como Aguiar, ou Mutilador Noturno, e o Abelha como Dalmo, ou Colosso, me deram uma perspectiva bem diferente do que esses personagens podem ser se eles não forem interpretados pelo mestre. Eu queria dizer que, apesar de eu ter gostado da interpretação de todos os players ali, eu achei que ficou muito legal o jeito que eles fizeram todos os personagens. Eu gostei especialmente da interpretação do Calígrafo como Labirinto. Meu Deus, esse cara conseguiu passar pra mim perfeitamente o que aquele personagem é. Dito tudo isso, eu fiquei extremamente ansioso pro resto dessa temporada. No mais, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, lembra sempre de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal pra não perder nada do que a gente posta aqui. Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui, que eu acho que você vai gostar bastante dele. Lembrando que a gente tem vídeo todo domingo e quinta-feira, às 5 horas da tarde, e lives segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Bem, eu acho que por hoje é isso. E como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui. Meu nome é HK e eu te vejo daqui a pouquinho. Até mais!